irmãos, esse é mais um vídeo do projeto Caminho dos Peregrinos e hoje nós traremos o quarto vídeo da série As 7 Cartas Missionárias. Hoje falaremos um pouquinho sobre a igreja de Tiatira e tentaremos entender um pouquinho mais sobre o Senhor da missão, a prática da missão, os riscos da missão e as consequências da missão. Essa é uma das mais longas das 7 cartas, é a mais longa das 7 cartas, por isso nós tentaremos ser o máximo sucintos possíveis na explicação dela. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui sobre o Senhor da missão? O versículo de número 18 do segundo capítulo de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés são como bronze reluzente. Jesus se apresenta a essa igreja como um Senhor soberano que conhece todas as coisas, sonda mente e coração e consegue ver o que ninguém consegue ver. Isso é muito importante, querido, na nossa prática missionária. Lembrar que servimos a um Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, conhece as nossas dores e conhece também as nossas falhas. Por isso devemos lembrar que do Senhor nada podemos esconder e ocultar, mas desse Deus também não podemos ocultar as nossas dores e os nossos anseios, porque Ele é aquele que tem os olhos de fogo, que vai e vê aquilo que nenhum outro consegue ver. Esse é o Senhor da missão, esse é o Senhor que está do nosso lado a cada dia, que está do lado de todos aqueles que se aventuram na estrada missionária. Mas o que nós podemos aprender um pouquinho aqui sobre a prática da missão? O verso de número 19 diz assim: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. É muito interessante que Jesus elogia essa igreja no que tange a sua obra, no que tange a sua prática. Ela diz que aquela prática era temperada com o amor, com a fé, era um serviço perseverante, que não voltava atrás em frente aos desafios. Mas a marca mais preciosa para mim desse texto, no que tange a prática missionária, é o fato que Jesus diz que sabe que eles estavam fazendo mais do que no princípio. A caminhada missionária é uma caminhada que sempre deve progredir. Sempre devemos procurar fazer melhor do que fizemos ontem, pregar melhor do que pregamos ontem, evangelizar melhor do que evangelizamos ontem. Precisamos sempre procurar crescer, amadurecer. A nossa fé sempre tem que ser exponencial, tem que ser pulsante para frente. Nós não devemos regredir na estrada missionária, mas devemos escutar do nosso bom mestre. Eu sei que vocês estão fazendo agora mais do que vocês faziam no princípio. Mas essa igreja tinha um grave problema, e eu então gostaria de falar com vocês sobre o risco da missão. E eu vejo isso no verso de número 20. O verso de número 20 diz assim: No entanto, contra vocês tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Queridos, aquela igreja tinha um grave problema, que era o problema de tolerar o pecado. Aquela igreja não confrontava o pecado, aquela igreja mantinha o pecado e o ensino errado próximo dela e nunca era confrontativa. Queridos, nós vivemos em um período da história onde a tolerância ela é hipervalorizada. No entanto, nós não devemos tolerar o pecado. É isso que a Bíblia fala. E aquela igreja estava tolerando o pecado. Estava tolerando essa mulher, Jezabel, que estava induzindo algumas pessoas daquela igreja àquele binômio que sempre ocorre nas 7 cartas. O ensino errado e a moralidade errada. Quando nós ensinamos algo errado, quando o ensino bíblico ele é negligenciado, isso corretamente e é certo que irá ser evidenciado numa prática de vida que não agrada a Deus. É isso que estava acontecendo aqui, queridos. Mas no meio desse risco da missão, nós podemos aprender um pouquinho sobre o tratamento de Deus em meio a esse risco. E é interessante que o verso de número 21 diz assim: Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O primeiro tratamento que Deus tem para com aqueles que estão no seio da sua igreja é a oportunidade do arrependimento. Mais uma vez, o Evangelho é pulsante nessa carta.
Deus propõe, Deus oferece àqueles que estão longe do seu caminho, que estão ensinando coisa errada, que estão vivendo uma prática que não é correta, ao arrependimento. Jesus diz assim, olha, eu lhe dei a oportunidade de se arrepender, queridos. E essa é uma oportunidade preciosa. Mas existe também uma segunda maneira pelo qual Deus trata o pecado, que não é apenas oferecendo arrependimento, mas em face ao não arrependimento, Jesus vem com a disciplina. O verso de número 22 diz assim, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Jesus diz que vai lançar uma disciplina sobre aqueles, queridos. Aquela mulher ia ficar doente, aqueles que estavam com ela iriam sofrer grande tribulação. Queridos, esse é sempre o segundo meio de Deus tratar o pecado. Ele traz a proposta do arrependimento, mas depois ele vem com o remédio da disciplina. Mas quando o remédio da disciplina também não funciona, aí vem a consequência brutal e feroz para aqueles que sempre serão não arrependidos, que é o juízo de Deus. O verso 23 diz, matarei os filhos ou os discípulos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Esse é o terceiro estágio, o estágio mais temível de todos, o estágio daqueles que são incessantemente não arrependidos e ferozes em não se arrepender face ao tratamento de Deus. Queridos, que possamos não ser assim e não agir assim. Que possamos ser dos arrependidos, que possamos ser daqueles que entendem a disciplina como um remédio revigorante e que não sejamos aqueles que irão estar diante do Cordeiro para receber o juízo de Deus. Mas nós aprendemos um pouquinho ainda aqui sobre as consequências da missão. Verso 24 diz, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não a aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Primeira coisa, a primeira consequência é uma consequência dada àqueles que são fiéis. Jesus diz, olha, vocês que não seguem o ensino errado, se apeguem com firmeza àquilo que eu lhes dei, até que eu venha. Querido, essa é uma ordem do Senhor até hoje, para a igreja do Senhor. Apeguem-se àquilo que eu lhes dei, apeguem-se à palavra, amem a palavra, vivam a palavra, até que eu venha. Jesus mais uma vez deixa claro que um dia Ele irá voltar para chamar os seus e ceiar com os seus e estar com os seus. Mas até lá, nós devemos ser aqueles que se apegam com firmeza aos ensinos da Escritura e rejeitam, confrontam e não toleram o pecado e o ensino errado. O verso 26 diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. É interessante que Jesus vincula o fazer a vontade ao vencer. O vencer na obra missionária, o vencer na igreja, o vencer no ministério, não é ser o melhor, não é ser o que mais aparece, não é ser aquele que é mais erudito, mas o vencer é fazer a vontade do nosso Senhor. A cada dia, a cada instante, em face a cada desafio, devemos ser aqueles que fazem a vontade de Cristo. Pois aqui temos duas promessas magníficas para estes que fazem a vontade do Pai. A primeira, ele diz assim, darei a vocês a autoridade sobre as nações, pois ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Queridos, a primeira promessa é que aqueles que fazem a vontade do Pai desfrutarão do reino de Cristo. Nós estaremos com o Senhor, nós desfrutaremos da autoridade real de Cristo, desfrutaremos de uma terra restaurada, desfrutaremos de uma terra sem pecado, estaremos e reinaremos com o nosso Senhor. Mas não apenas isso, o verso 28 diz assim, eu lhes darei a minha autoridade que recebi de meu Pai, e também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não desfrutaremos apenas do reinado de Cristo, mas nós desfrutaremos do próprio Cristo. É muito interessante que há um contraste claro entre a proposta do ensino errado de Jezabel, que era conhecer os profundos segredos de Satanás,
E a proposta verdadeira de Cristo, a promessa verdadeira de Cristo, de se conhecer profundamente aquele que é a estrela da manhã. Deus não nos oferece em Cristo Jesus simplesmente um reino, mas nos oferece a intimidade com o Rei da Glória, o Senhor das Nações, o Senhor da Missão. Queridos, que possamos ser a geração que confronta o pecado, que não tolera aquilo que Deus não tolera, mas que sejamos também a geração daqueles que fazem a vontade do Pai e que desfrutarão do seu reino e do seu Rei eternamente. Te espero semana que vem para mais um vídeo da série 7 Cartas Missionárias.